Olá pessoal, aqui estamos nós, como eu havia dito, para conversar com vocês sobre este livro maravilhoso, Parábolas de Jesus, que eu terminei de ler esses dias. E ele me impactou tanto mesmo, me trouxe tanta paz, tanto conhecimento, tanta novidade de vida, que eu resolvi compartilhar com vocês. Parábolas de Jesus. E o primeiro capítulo chama O Ensino Mais Eficaz. E nesse capítulo, a autora, ela vem explicando por que Jesus usou parábolas para ensinar. Por que ele usava tanto parábolas, metáforas, comparações com o dia a dia, o cotidiano das pessoas, sobre os ensinos mais profundos que ele queria trazer. E aqui ela dá 3 razões, 3 motivos para que Jesus fizesse isso. Antes ela aborda um pouco sobre a natureza, sobre Cristo ser o criador de tudo, e ele saber o segredo de cada coisa, e ele saber a motivação que ele teve para fazer cada coisa como ele fez. Então ele não só usava como parábola um ensinamento, mas ele tinha total propriedade para falar daquilo, porque ele havia criado, ele sabia exatamente como funcionava cada coisa. E então aqui ela fala de 3 motivos que eu achei interessante, que é o que eu vou deixar nesse vídeo de hoje falando sobre o primeiro capítulo, ok? O primeiro motivo é que Jesus, ele falava com palavras tão simples que todos os seus ouvintes podiam compreender as verdades que os tornariam sábios para a salvação. Então, o primeiro motivo que Jesus explicava por parábolas, usando o cotidiano, o trabalho das pessoas, os trabalhadores que estavam ali perto, usando flores, usando lições da natureza, é porque era para que todos pudessem compreender. Era de uma forma tão simples que aquela pessoa que estava ali, Jesus comparava o trabalho daquela pessoa com o reino de Deus. Geralmente ele falava, que compararemos o reino dos céus? É como uma mulher fazendo um pão. E quantas mulheres que estavam ali ao redor que faziam pão e sabiam exatamente do que Jesus estava falando. E homens ali que eram lavradores, outros eram pescadores. Então, para que todos pudessem entender. Mas mesmo com toda essa simplicidade, havia pessoas que não entendiam. Por quê? Mesmo sendo tão simples, tem um requisito para a gente entender, que é o coração sincero. Esse requisito é, eu quero entender. Eu fico pelo menos curiosa para saber o que ele está querendo dizer com isso. E aí depois eu fico com aquela vontade de compreender o que ele tinha dito. E Jesus nunca deixava nenhum coração sincero na dúvida. Qualquer um que chegasse para ele com sinceridade querendo saber, Senhor, o que o Senhor quis dizer com isso? Jesus, ele sempre explicava. Então, esse era o primeiro motivo, para que todos entendessem. Só que nem todos entendiam, porque existia então esse requisito, né, básico, que se você não quiser entender, você não vai entender nunca nada. Quando você se propõe no seu coração que você não quer ouvir aquilo, que aquilo não te interessa, pode vir o melhor professor do mundo falar com você, pode vir todas as pessoas, que não vai adiantar, certo? Isso daí, acho que todos nós concordamos com isso. O segundo motivo, porque Cristo ensinava por parábola, é porque a autora diz assim, que tinha verdades que Jesus estava apresentando que o povo ainda não estava preparado para aceitar, nem mesmo para compreender. Algumas verdades eram sobre ele mesmo, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. Então tinha coisas que as pessoas não estavam ainda preparadas para entender. Mas depois que passou o tempo, quando Jesus morreu, ressuscitou, depois as pessoas, elas começaram a lembrar das palavras de Jesus, dos ensinamentos dele, das parábolas, e eles começaram, e o Espírito Santo agindo, aquelas pessoas, é mesmo, agora eu estou lembrando, aquela vez que ele disse aquilo, ele estava se referindo a isso.
Então, era para que ficasse gravado na mente deles, embora eles não compreendessem totalmente, porque não era o momento ainda, talvez eles compreenderem. E depois, posteriormente, eles captaram a mensagem, mas ainda não tinham entendido o seu significado. E agora, posteriormente, o significado vinha à tona. Pouco a pouco vinha se revelando para eles. Esse é o segundo motivo. E o terceiro motivo, que Jesus também falava por parábolas, e esse motivo aqui eu achei assim sensacional também, é porque os fariseus, né, havia sacerdotes, rabinos, escribas, anciãos, herodianos, maiorais, amantes do mundo, beatos, ambiciosos, que desejavam, antes de tudo, achar alguma acusação contra ele. Não sei se vocês, quem conhece a história de Jesus sabe que os fariseus, os escribas, os maiorais, os saduceus, eles mandavam espiões deles ficar andando com Jesus, ficar ouvindo o que Jesus falava, para ver se eles conseguiam pegar alguma coisa errada que Jesus dizia, alguma coisa que eles pudessem condenar Jesus perante Roma, perante o povo, que Jesus estava quebrando a lei, enfim. Então, Jesus, ele falava, e olha que máximo, ele falava por parábolas, mas ele falava a verdade, ele taxava, olha aqui, ela diz assim, ó, em parábolas, ele censurava a hipocrisia e o procedimento ímpio daqueles que ocupavam altas posições, e em linguagem figurada, vestia a verdade de tão penetrante caráter, que se elas fossem apresentadas como acusação direta, não dariam ouvidos às suas palavras e teriam dado fim rápido ao seu ministério. Então, se Jesus fizesse a acusação que ele estava fazendo, aqueles líderes, se ele fizesse assim no limpão, na cara lavada, ali bem claramente, logo prenderiam ele e acabariam com o ministério. Mas como ele falava por parábolas, por metáforas, a carapuça servia. Mas eles não tinham como acusá-lo de nada, porque ele estava falando ali, estava falando do lobo, ele estava falando de outras coisas da natureza, que era para eles, né? Falava lá a parábola do bom samaritano, que ele falou ali de uma história. Então, ele vivia tacando. Não era essa a intenção de Jesus tacar, não. Isso é uma expressão humana minha, tá, gente? Não era isso que Jesus queria fazer. Na verdade, toda vez que Jesus revelava, através de parábolas, ele revelava para eles o caráter deles, era na intenção de salvar. Era na intenção de fazer com que acordassem e vissem o erro e a forma como eles estavam fazendo e vivendo, para que eles se arrependessem e aceitassem e se convertessem. Jesus sempre quis e ele sempre quer salvar. Ele sempre quis salvar a todos. E ali, então, esse era o terceiro motivo que Jesus usava as parábolas e usou tanto as parábolas. E aí ela termina dizendo que a natureza, né, era a escola de Cristo, porque ela foi criada para revelar o Criador. Então, a natureza é para revelar o Criador. Mas os homens naquele tempo, e uma coisa que eu achei muito interessante também, eu até desenhei uma carinha aqui, ó, de tão surpresa que eu fiquei. Quando eu fico surpresa com uma leitura, eu desenho uma carinha. E olha aqui, ó, eu desenhei uma carinha, não sei se vocês conseguem ver aqui. Uma carinha com a boca aberta, assim, tipo... Porque aqui está dizendo assim, ó, que os homens tinham mudado, né? Ao invés de adorarem o Criador, adoravam a criatura. Adoravam a árvore, adoravam rio, peixe, faziam deuses de tudo quanto é coisa natureza. Mas ela fala aqui também, não somente a natureza, mas o serviço sacrificial, que era todo aquele sistema sacrificial dos judeus de matar os cordeirinhos, que representava Cristo, hein? Mas não somente a natureza, mas o serviço sacrificial e mesmo as Sagradas Escrituras, até as Sagradas Escrituras, dados todos para revelar a Deus, foram tão truncados que se tornaram um meio de ocultá-lo. Eles deturparam tudo. Eles tinham deturpado a natureza, eles tinham deturpado o serviço sacrificial e até a própria palavra, até a própria Bíblia daquele tempo era usada não para revelar o caráter de Deus,
mas para ocultar. E a gente pode pensar nisso hoje. Será que muitas vezes a Bíblia não está sendo usada de forma para ocultar o amor de Deus, para ocultar o caráter dele, ao invés de revelar Deus? Muitas vezes nós usamos a Bíblia, né? Aqui a Bíblia está aqui. Muitas vezes nós usamos a Bíblia para ocultar Deus e não para revelá-lo. Isso é muito sério. Eu acho que se Jesus estivesse aqui hoje nos ensinando por parábolas, a gente iria entender a Bíblia talvez de uma forma muito diferente que a gente entende hoje. Ele veio esclarecer as pessoas lá, ele veio revelar o Pai. E ele revelou o Pai. Na sua vida humana, a divindade foi revelada, o amor de Deus foi revelado. E é por isso que esse livro me marcou de uma forma muito profunda. E eu quero aqui, dia a dia, comentar com você. Depois, então, as parábolas propriamente, que hoje eu só fiz a introdução falando por que Jesus ensinava por parábolas. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha sido útil para você, que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações para que as parábolas de Jesus, elas alcancem a mente de cada um de nós, para que a gente entenda realmente o que Jesus está querendo nos dizer, que ele sempre quis dizer, e porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.